Já aconteceram coisas, mas menos mal que tinha umas semanas antes preparado uma aula em Itália sobre o assunto, só que tive por aqui na português, e foi numa altura em que, aqui à frente, estou a pensar no SimSIC de 2014. Estava aqui à frente o Dr. Rogério Bravo e também o Carlos Cabreiro. Então, aqui. Foi no momento no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia, que nisto tudo é quem tem a última palavra, vem dizer retenção de dados de tráfego, de metadados, não pode ser. A diretiva, mesmo para combate ao terrorismo e criminalidade grave, a diretiva não pode ser. O pessoal da Judiciária está a ficar assim de cabelos em pé, em cima, no corpo, etc. Pensar assim, bom, e agora como é que é? Quando eles expliquei que a validade da Lei 32 de 2008 não dependia da diretiva transposta, mas dependia da conformidade com a Constituição e conformidade também com outros instrumentos internacionais, designadamente com a Convenção de Cibercrime. E o facto é que a lei ainda está formalmente em vigor. Pronto, isto é chamado presidente solitário. Há o presidente solidário, mas isto é o presidente solitário. E os audiovisuais aproveitam. De qualquer modo, para irmos aqui usando tempo, a pedido aqui da coordenação, sim, eu não tive a iniciativa de vir aqui para um palco e fazer uma stand-up comedy. Foi-me expressamente solicitado. Sra. Desembargadora, nós aqui não temos tanto o costume de chamar à mesa, como também não temos o costume de tocar o hino e todo o mundo ficar com a mão no coração. É que Portugal é um país tão antigo que já nem é preciso. Quer dizer, os Estados Unidos ou o Brasil, eles têm prometer nos Estados Unidos de allegiance to the flag, porque é a única coisa que eles têm em comum, sendo mais um patchwork que um melting pot. Aquilo é uma monta de retalhos culturais, étnicos, etc. E eles veem-se assim. Por exemplo, eu sou um ex-ruivo, sou capaz de ser qualificável como Caucasian. É por uma boa parte dos portugueses põe dentro daqueles quadradinhos que os americanos tanto gostam. Mas, pensando em coisas, dizendo a eles que a lei continua, embora, entretanto, as coisas foram mudando. Jan? Judge is missing Rogério. The first, we are waiting for the first speaker. And Sr. Rui. Bom. Só se não compreendo. Como eu tenho um esquema, não vou apresentar nada. Vamos pôr Mas podes ficar aqui. Pode. Pode. Bom, eu estava aqui a dizer coisas, a contar coisas antigas relacionadas com o senhor coordenador de investigação criminal, Rogério Bravo, a folhinha com aqui há uns dados biográficos, por acaso até foram, por acaso fez falta, redigidos por mim, mas não tenho memória exata e que eu não quero falhar. Dentro da distribuição de tarefas, calhou-me essa. Provavelmente o que mais era que ninguém queria. Então, muito boa tarde. Nós já fizemos uma vou tirar esta coisa. Não é que me agrade especialmente,
porque ainda não superei, em termos psicológicos, a questão da pandemia e dos riscos e dessas coisas. Por isso, estar aqui num auditório cheio de gente, a mim ainda me faz alguma confusão. É também por isso, peço desculpa, que não me desloquei com outros colegas para o almoço, porque ainda não sou capaz. Já houve pessoas aqui que muito gentilmente me convidaram para almoços, encontros e coisas. Isto é um tanto ou quanto difícil, até por cortesia, mas dizer, olha, eu não sou capaz. E o problema é que isto não é só para os mais... Isso está a bater muito nos adolescentes e nos pós-adolescentes. Complica muito, até me complica muito a minha vida. Assim nós vamos ter, da parte da tarde, uma mesa mais técnica, jurídica, mas não apenas jurídica, a propósito do chamado ransomware, que será visto também em várias perspectivas. Portuguesa, no Brasil temos até uma dupla intervenção, também do delegado Emerson Vente, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, da senhora desembargadora Helena Sevchuk, e depois, mais concentrado na questão dos hospitais, mas extrapolável, do professor Jan Kolok, se assim pronunciou. O ransomware foi uma temática que me interessou especialmente em 2017, 2018. Andei também a publicar, inclusive com o Emerson Vente, trabalhos comparados. Isto porque a ação correspondente é entrar por várias vias num sistema, cifrar o sistema e exigir um pagamento para envio de uma chave assimétrica, não está especificamente previsto nem em Portugal, nem no Brasil. Na altura estava apenas no estado da Califórnia, como um crime à cega. Portanto, pensei em 2017, eles legislaram muito depressa. Para pessoas de direito, e os não de direito devem achar que isso é aborrecidíssimo, questões de qualificação. Se temos aqui um concurso real ou um concurso formal de crimes. Saber se temos mais que extorsão. Saber designadamente se não haverá também, e nomeadamente porque extorsão é um crime contra o património. O objetivo é dinheiro. Alguém perder a liberdade de dispor dos seus bens. É o valor jurídico-penalmente protegido na extorsão. Se não haverá uma interferência ilegítima em sistemas, aquilo que a nossa lei, estou a pensar em Budapeste, ou na Diretiva dos Ataques de 2013, aquilo que a nossa lei chama de uma forma assim mais pitoresca de sabotagem informática. Nomeadamente sabotagem informática de infraestruturas críticas ou de sistemas essenciais como os hospitais. Entretanto, e vou calar-me já, porque hoje eu não sou conferencista, não sou palestrante no Brasil. Entretanto, eu tenho estado cada vez mais tentado em qualificar dentro de Budapeste e dar também para o Brasil, porque o Brasil agora acabou de ratificar Budapeste. Na fraude informática, nós temos um grande problema do nosso legislador ter, em vez de chamar fraude informática, chamou-lhe burla informática e depois colocou-a no Código Penal, no artigo 221, onde não devia estar. Porque se olharmos para o tipo, para a descrição típica, aqui não há burla nenhuma. Ou melhor, a burla, o enganar o outro para ter uma vantagem sua ou terceiro, não aparece. Aliás, eu já cheguei a fazer a experiência de mandar só o teste
agora falhou do Pedro Miguel, do Estado do Minho, agora na Católica do Porto, penalista destas coisas, e dizer-lhe assim, Pedro, que isto aqui é o quê? E tal, olha, afinal é isto. E ele é penalista mesmo. Bom, mas nós temos, para começar, o Dr. Rogério Bravo, que é coordenador de investigação criminal judiciária, que está na secção central de investigação digital, que coordena a nível nacional. Nós, quando nos conhecemos, era só Lisboa e Val do Tejo. Agora eles expandiram os poderes. Ter representado Portugal na European Union Cybercrime Task Force, que está na Europol. Eles também foram transplantados de Lyon para a Haia. Portanto, era Interpol Europa. Entretanto, a Europol absorveu essas funções. É docente em diversas instituições de ensino superior, informática forense, de informação, direito da segurança e também competitive intelligence. Aliás, isso leva que o Dr. Rogério Bravo depois tenha aquelas visões holísticas das questões. Não só na Europol, o Dr. Rogério Bravo tem representado Portugal em vários fora nestes domínios. O tempo é seu, utilize o melhor possível. Obrigado. Muito obrigado, Professor Massenda. Então, o seu tempo é meu. Nas próximas 3h30, vamos ver aqui o perímetro de segurança. O meu pagamento por me terem obrigado a fazer stand-up comedy. Aqui o perímetro de segurança. O ransomware, toda a gente sabe o que é, portanto, dos detalhes eu não vou dar. Estejam descansados que não venho aqui... Estejam descansados que não vou estar aqui a debitar legislação desse ponto de vista, mas vou tentar aqui abrir alguns horizontes em relação a algo que aparentemente está definido como sendo um crime que está, enfim, bem explicado e que tem essa dimensão ou essa natureza de tentar afetar patrimonialmente as suas vítimas. Vamos ver se assim é ou não. De qualquer forma, a nossa mentalidade é esta desde pequenos. Tenho que repetir isto ao longo dos tempos. Dentro de casa, fora de casa, dentro da empresa, fora da empresa, e a construção da defesa, mesmo com firewalls e DSCPS e toda essa maquinaria, é sempre criar um perímetro. Só que esse perímetro cai à medida que nós avançamos para a internet de todas as coisas. Quanto mais nos dispersamos com dispositivos que são caracterizados por estarem em interligação de comunicações, processarem e transmitirem dados pessoais ou metadados sobre as pessoas, é uma realidade. E, portanto, dizia o professor Macedo, é um crime que afeta os valores patrimoniais. Para quem defende uma linha de pensamento, sim, não há dúvida nenhuma disso, nós defendemos algo um bocadinho lateral, que é a existência dos crimes que afetam ou que comprometem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e não repúdio de dados informáticos e ou de informação. Eu vou dizer uma expressão e vocês percebem já. Pedofilia. Pronto, é um caso de abuso sexual. Neste caso de crianças. E ataca a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e não repúdio de dados informáticos ou de informação? Não. Então é cibercrime ou não é? Passa-se no ciberespaço? Sim, então é cibercrime. Mas não é crime informático. Então, nós olhamos para ali e o que eu vos proponho é que, a partir de agora, ficamos alinhados com o resto da Europa nesta taxonomia que é a de haver ciberespaço. Todo o crime no ciberespaço é cibercrime, todo ele. A burla nos leilões, tudo o que aconteça, tirar os dados pessoais, comprometer os dados pessoais, seja o que for. É cibercrime todo o crime que acontece no ciberespaço. Desse, só é crime informático aquele que compromete a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, não repúdio, de quê? De dados informáticos e ou de informação. São os novos valores desta nova lei, da lei do cibercrime. Hacking, perde-se a confidencialidade. E tal, apagou os ficheiros que... dano informático. E o ransomware? O ransomware é interessante, porque consegue, pelo menos em teoria, anunciar que quer um pagamento, extorsão, mas os dados já foram cifrados, dano informático, e o utilizador nem consegue utilizá-los, nem consegue recuperá-los. Portanto, temos um crime de sabotagem.
temos o compromisso certinho, desculpem lá, esta não estava à espera, temos o compromisso certinho de pelo menos 2 destes princípios. E, portanto, com o crime comum, passamos a ter, na questão do ciberespaço, 2 tipos, ou 2 famílias de crimes, se quiserem. Depois temos o resto da especificação, já agora, porque toda a gente fala, da moda é falar nos IOCs, nos IOAs e tudo mais. Portanto, os indicadores de cibercrime ou indicadores de compromisso, que é isso que são os IOCs, e que fazem falta para quê? Para combatermos todo o cibercrime, incluindo o crime informático avançado, como é o caso do ransomware. Já agora, Cyber Intelligence diz respeito só ao ciberespaço e tem a ver com toda a informação que nós conseguimos recolher no momento ou por via forense em relação a um determinado evento de segurança ou incidente de segurança, dependendo. Já agora, relembrar que o ransomware veio confirmar aqui o Sr. Fred Cohen, distinto investigador do tempo dos vírus, do Terminal and Stay Resident, como se diz no tempo do DOS, do nosso famoso sistema operativo, de onde praticamente todos nós viemos a aprender. E esta questão de não há a segurança absoluta nem a risco zero continua absolutamente evidente ou tão evidente que não é possível mais ignorá-lo. Bom, mas esta coisa do ransomware, o que é que nós temos para ter sob perspectiva? Sim, os primeiros ataques eram mesmo dirigidos aos dados. E esse malware o que fazia era, de facto, propagar-se de uma forma rápida, eficiente, a todos os sistemas ou dispositivos que estivessem ligados ou interligados. Mas nós estamos a ver a dupla extorsão agora, não é? Ou seja, com o hacking consegue-se exfiltrar dados, consegue-se depositar dados geralmente na Deep Web e depois há primeiro uma tentativa de extorsão sobre esse leak, sobre essa exfiltração e só depois, ou vice-versa, e só depois sobre a outra parte, neste caso, a oferta de decifragem dos dados cifrados. Motivação, 5 pontos. Dinheiro, ideologia, coação, ego e ressentimento. É aqui que nós começamos a divergir em relação, nós Europol. Nós, polícias que pertencem à Europol ou que têm representação na Europol. Começamos a divergir um bocadinho disto, porque se começarem a pensar, nós caracterizamos pela tentativa de detecção de indícios com base em padrões. Se virmos ataques, hoje aqui já foi falado, se virmos ataques a hospitais, na Grande Lisboa, se virmos ataques de repente, numa determinada linha de tempo, não a várias entidades diferentes, mas o mesmo tipo de entidade ou o mesmo tipo de objeto de negócio. Por exemplo, grandes escritórios de contabilidade. Se virmos ataques dirigidos a outras entidades que se caracterizam pelo mesmo objeto comercial, digamos assim, então se calhar temos aqui qualquer coisa diferente. Nós, na PJ, na nossa secção, temos mesmo a tendência de considerar que o que está mais próximo hoje em dia de um ataque ciberterrorista, daquilo que é a nossa definição de ciberterrorismo, ou seja, um ataque ideológico dirigido à confidencialidade, integridade, disponibilidade e não repúdio de dados informáticos e ou de informação vital para um Estado ou para a paz social desse Estado, temos a tendência para ver nos ataques de ransomware aquilo que é o próximo ataque ciberterrorista. Isto é, pode ser mascarado, a intenção é ofuscada, parece que querem é dinheiro, mas depois quando vamos ver as carteiras bitcoins não receberam nem um tusto, nem um cêntimo. Mas foram criadas e associadas diretamente àquele ataque, ou àquela estirpe, àquela campanha. Não está a receber transferências de criptomoedas de outros lados. E, portanto, é algo que nós tendemos a considerar, que é a ofuscação da verdadeira motivação para a prática destes crimes, reconhecer que o caráter é internacional ou transnacional e que nós cá somos, enfim, estamos na ponta de uma cadeia de processos
e que temos pouco para conseguir fazer ou contrariar esta tendência. Porque cá o que a vítima vai querer é ter de novo acesso aos dados que foram cifrados. Então, estudando os processos que temos, as vítimas que apresentaram a queixa, já vamos falar um pouquinho disso mais à frente, o que é que caracteriza? O que é que nós encontramos quase sempre na origem ou no vetor de ataque para esse incidente de segurança? O uso de protocolos de acesso remoto, sejam parte integrante do sistema operativo ou aplicações de terceiros. O velho clicar nos links de um determinado correio eletrónico e o tal escalamento de uma conta comprometida. Geralmente, nos casos em que vimos a extorsão sobre a matéria exfiltrada e sobre os dados cifrados, está sempre associado a este tipo de modus operandi do compromisso na conta e depois o escalamento da utilização. Então, o que é que se pode dizer às vítimas? Para repensarem, a uns para repensarem a maneira como fazem os backups, se as máquinas têm mesmo que estar sempre ligadas ou se tem que haver ali um esquema diferente de se proceder ao backup, de forma a que, se houver de facto um ataque caracterizado por este tipo de malware, se possa fugir, digamos assim, a toda a contaminação. E por outro lado, aqueles que não faziam backups, de certeza que vão aprender e vão começar a ativá-lo, portanto será melhor lembrarem-se como é que se faz um backup ou qual é a trilogia que costumamos apontar para os backups. É o 3-2-1, 3 cópias para 2 mídias diferentes, um sítio geograficamente diferente. É isto que se costuma recomendar. Temos um site, pertencemos a uma comunidade que tem disponibilizado informação sempre que possível para decifrar, enfim, toda a matéria que foi negada aos seus utilizadores e não conseguimos fazer bastante publicidade da existência deste site. Ainda a maior parte das vítimas, mas uma parte substancial das vítimas que apresentam queixa de ransomware não conhecem este site. Portanto, o nomoreransom.org é um sítio quase que obrigatório de visita, porque se houver remédio para aquela estirpe, estará lá. No futuro, estará com certeza dependendo da eficiência policial internacional. E como é que nós podemos aumentar essa eficiência policial internacional? Bom, primeiro, reportar, fazer a queixa. Por outro lado, em Portugal, concretamente sobre o nosso país, aquilo que nós convidamos as pessoas a fazer, sejam elas assessoras de tecnologia ou de processos, ou de otimização de processos, ou assessores de executivos, ou mesmo o executivo, a primeira coisa que temos mesmo que fazer publicidade e pedir às pessoas que façam é leiam a lei da cibersegurança de trás para a frente. Trás para a frente. Comecem por ver a última página, que é o anexo 1 relativo a esta lei. Veem se a sua organização, se a sua empresa cabe de alguma forma na lista de áreas que lá está especificada e se sim, têm obrigações acrescentadas ou aumentadas para fazer o reporte obrigatório das situações ou dos incidentes de segurança de que são vítimas. Não se esqueçam que mais de 90% dos incidentes de segurança são, seguramente, também crime informático. Na função pública é obrigatório, há gente que esquece isto, portanto, se acontece na função pública, não escusam de estar com dúvidas, é obrigatório a qualquer funcionário público, a qualquer organização que seja considerada da função pública ou trabalhadores em funções públicas têm que reportar. E esse reporte também traz algumas vantagens, designadamente na proteção da pessoa em concreto ou da organização, quanto a prazos para cumprimento de obrigações legais ou prazos contratuais. Isto é, há muito contabilista e há muita empresa que tem que fazer o reporte ou à autoridade tributária ou outro tipo de entidades e que, se fizer esse reporte, pode pedir a certidão de apresentação dessa queixa
para justificar os atrasos legais ou mesmo a falha completa de cumprimento dos prazos legais. Então, e reportam a quem? Só há duas grandes entidades para esta área deste tipo de crime. Ou o CNCS, que reporta à PJ, que reporta ao Ministério Público, ou à PJ, que reporta ao Ministério Público e ao CNCS. E porquê é que fazemos estas triangulações? Com o Ministério Público é óbvio, não me vou pronunciar, porque está na lei e é assim que funciona. Agora, em relação à PJ e ao CNCS, porque nós temos os nossos canais internacionais. E é aí, se queremos combater internacionalmente e apresentar resultados, como aconteceu ainda no mês que está a ocorrer, não é? Com a detenção de pessoas a leste que tinham grandes responsabilidades em pelo menos duas estirpes diferentes de ransomware, temos que arranjar forma de transmitir para um ponto central internacional, e para nós, no que diz respeito ao espaço europeu, é a Europol, os tais IOCs, os tais indicadores de cibercrime ou indicadores de compromisso, por forma a aumentar a intelligence disponível, para identificar as estirpes, o ponto de origem das campanhas, de onde elas são provenientes, porque não se esqueçam que também aqui, com a ofuscação de intenções e a ofuscação do ator criminoso, nós temos também uma dificuldade na atribuição de responsabilidades. E muitas das vezes a atribuição dessas responsabilidades, a atribuição da autoria dos factos, já não é muitas vezes à pessoa X em concreto, mas à região X. Poder determinar se aquela campanha daquela estirpe é oriunda ou da América do Sul ou de leste, e mais ou menos de que região, já é um avanço na ofuscação que vamos tendo. E, portanto, é uma das características que podemos avançar. Pagamento. Pagar ou não pagar? Bom, nós não aconselhamos o pagamento. Nós, Polícia Judiciária, não aconselhamos o pagamento. Isso fomenta o crime, dá aso a que o crime tenha a sua recompensa, lembra-se daquela vontade, capacidade e oportunidade do ator exigir, e, portanto, a parte dos 5 pontos da motivação de dinheiro, ideologia, coação, ego e ressentimento, o dinheiro está lá. E, portanto, se for esse o motivo, com certeza que estamos a incentivar a criação de um canal financeiro diferente, baseado no crime, para a circulação de algo com valor. Por outro lado, são cada vez mais os relatos em que depois do pagamento não há o envio da chave de decifração. Ou se enviam, ela não está a funcionar. Também nos interessa, por motivos de intelligence, centralizar no CNCS, no Centro Nacional de Cibersegurança, todas as chaves que tivermos conhecimento. E, por outro lado, porque aqueles que pagam ou é exigido novo pagamento, com a história já não da decifração dos dados que foram comprometidos, mas com a exfiltração ou os dados que foram exfiltrados e haver mais esse ponto de pressão. Portanto, não aconselhamos o pagamento por uma série de razões e que deixei já explicados. Os tais indicadores, onde é que vamos buscá-los? Como percebem, as pequenas e médias empresas, ou às pequenas e médias empresas, é difícil estar a conseguir obter deles uma cópia daquilo que era a memória volátil, enquanto o sistema, ou seja um workstation de desktop, ou seja um servidor, estava a funcionar na altura. Se, porventura, for possível recolher uma amostra, um chamado sample do malware, só interessa mesmo, e isto é importante, que transmitam ou à Polícia Judiciária ou ao CNCS as amostras que são detectadas e recolhidas em território nacional. Mas isto é da mesma estirpe deste sample que vem do UK, não interessa. Estamos a introduzir no mecanismo de intelligence português amostras que podem ter pequenas características, pequenas diferenças, que pertencem de facto a uma estirpe para uma determinada região, mas que não é a nossa. Portanto, é muito importante que para os cibercentros e para os órgãos de polícia criminal que tiverem que lidar com a recepção de queixas, que se houver um relatório técnico, se houver a recolha da chamada amostra
infectada. Já agora, quando se transmite, é num fecheiro zipado com a password infected. É isto que, a nível internacional, se decidiu informalmente fazer. Dizia eu, essa amostra só interessa que seja nacional. Dentre outros indicadores, interessa-nos todo o tipo de endereços eletrónicos associados, incluindo as carteiras de criptomoedas. Se for possível recolher um fecheiro TXT que geralmente existe na raiz do disco ou em todas as pastas, basta um, não é preciso trazer todos, e também anotar, fotografar, fazer um print screen do tipo de alteração aos fecheiros, a designação que ficam nos fecheiros, ou a designação com que os fecheiros ficam depois de serem processados. Isto depois fica para vós, mas se quiserem, estão à vontade para tomar os apontamentos. Portanto, esses resultados, nós precisamos de comunicações, precisamos de reporte. Se não quiserem apresentar queixa, escrevam-me, mas reportem. Isto é, podem fazer o reporte à polícia especificando que não é para efeitos de procedimento criminal, que estão apenas a comunicar. E as comunicações dão-nos as estatísticas que precisamos, quer para o legislador nacional, quer para, a nível internacional, poderem ser acompanhados. Pois já agora, se visitarem o site da Europol, vejam os relatórios anuais, os chamados IOCTA, Internet Organized Crime Threat Assessment. E também, claro, aumentar a inteligência internacional para fomentar as tais operações para a identificação dos autores. Porque quando isso falha, percebem isto e têm visto estas notícias por todo lado. Se nós falhamos a identificação dos autores e leva tempo, só nos resta uma ação policial concertada de take-down ou take-over. Ou take-down dos servidores ou das botnets, ou take-over sobre esses servidores para tentar, enfim, extrair informação útil. Então, antes de terminar, e este é o último slide, o que é que podíamos também fazer em termos de cultura geral cibernética? Visitem o site do Cibercentro e vejam que cursos pro bono, grátis, lá estão. Os cursos dirigidos à pessoa singular, se há cursos para as empresas. Leiam o documento que está para download no site do Cibercentro, que é o QNRC, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. E leiam a Resolução do Conselho de Ministros 41 de 2018, que tem uma série de indicações técnicas de proteção, que se é bom para a função pública, também é bom para os privados. Pelo menos isto, mesmo que não tenham intervenção direta, pelo menos isto está ao vosso alcance fazer e, enfim, numa hora leem estes dois documentos e ficam bastante mais ricos do ponto de vista técnico e de resposta. Já agora, e aproveitando este momento, e para terminar, quem for administrador de sistemas ou tiver alguma hipótese de falar com o seu administrador de sistemas da sua organização, uma palavrinha sobre os logs ou sobre os registros. É frequente guardar-se ou configurar os sistemas para guardar o endereço IP chamador, o grupo data-hora e o fuso horário. Continua válido. Tem que acrescentar mais um detalhe. O porto de comunicação. Em Portugal, sobretudo em Portugal, mas na maior parte dos países europeus, se não guardarem o porto de comunicação associado ao endereço IP chamador, os logs quase que são lixo. Não servem para nada. Porque depois, quando é preciso pedir informação complementar a um ISP, se não tem o porto da comunicação, não vai ser possível fazer essa enfim, atribuição a um contrato ou a um dispositivo. Terminei, tem aqui um site com uma série de papers sob a forma digital, alguns ainda estão a ser desenvolvidos. Depois, mais tarde, depois do Sr. Presidente da Mesa eleger esse tempo, se tiverem perguntas, estarei à vossa disposição para responder. Muito obrigado. Obrigado. Bem, dizer ao amigo Rogério que eu também defendi por escrito, havendo vários valores judicialmente protegidos diferentes, há mais que um crime. É difícil por escrito. Entretanto, eu fui evoluindo.
vou pedir aos serviços que ponham o delegado Emerson Vente em compartilhamento. Ele é formado em Direito, fez também pós-graduação em Direito e é mestre, é doutorando em Direito, mas, a meu ver, o importante é que ele é delegado de Polícia Civil, é agora secretário municipal de Segurança Pública numa grande cidade junto de Porto Alegre, mas já foi chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Quando nós escrevemos juntos, escrevemos para delegados de polícia e promotores de justiça, a dizer Ministério Público. Escrevemos textos para que os profissionais entendessem o que estavam e não testes académicos, embora creio que estavam razoavelmente bem feitinhos. Ele também é professor da Academia de Polícia Civil, na área de inteligência policial e investigação criminal, também cursos de pós-graduação vários, tem muitos artigos publicados, tem livros organizados e tem livros publicados. Aliás, creio que ele não me irá desmentir, mas provavelmente será a maior referência do Brasil no que toca a pensamento sobre law enforcement em matéria de crimes informáticos. Law enforcement. Há outras personalidades que têm dedicado em outras perspectivas. Enquanto policial, será o policial mais iluminado do Brasil e que outros, que o Sobral, mas aqui em ransomware e segurança, isto é o Vente. Tanto que, por favor, o delegado, está-me ouvindo? Vou mandar uma mensagem. Está a ver? Nós temos que fazer assim várias vezes outras. Bom, obrigado, professor Manuel Davi Maceno, pelo convite. Eu não consegui lhe ouvir nessa parte da sua fala. Saúdo os demais integrantes da mesa de debates, o Jean, a doutora Leila, e parabenizo pela apresentação o professor Rogério. Estou muito feliz por fazer parte deste evento, aqui online. Sei que está sendo o primeiro presencial aí realizado por vós, e o que eu fui provocado a falar foi trazer, do ponto de vista brasileiro, perspectivas sobre o ransomware, incluindo também as perspectivas investigativas. Ouvi e vi atentamente a palestra do professor Rogério e creio que muitos pontos são comuns, alguns diferenciados. Deixo os meus dados de contato, minhas redes sociais, e também aqui no Brasil nós temos o currículo Lattes de acompanhamento, assim também os livros que nós elaboramos e escrevemos nos últimos anos e que tem a ver com direito, tecnologia e investigação criminal, também estudo da área de sociologia do direito. Neste ano, lançamos o livro Infiltração Policial e também Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil. São textos de leading cases que tratam dessa espécie de investigação criminal. E estamos lançando agora a terceira edição também do livro Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação. Parto da concepção inicial de que o cybercrime no Brasil ele é muito focado ou nas pessoas ou nos dados, e quando eu falo pessoas, inclui naturalmente pessoas físicas ou jurídicas, baseado justamente na lógica, né, de exposição não só política, pessoal, mas também profissional, de onde pode ser coletadas informações a serem usadas no mundo do cybercrime. Então, o interesse, o spear phishing
ele é direcionado a determinados contextos, a determinadas empresas ou a determinadas pessoas com base nesta lógica. Também a exploração da lógica da confiança, não só em relação a questões comerciais propriamente ditas, mas incluindo amor e sexo, como a sextortion, é um delito muito comum, e também um que nós chamamos aqui no Brasil de golpe dos nudes, sendo bastante propagado pelo Brasil todo, incluindo a utilização de imagens e dados de policiais para fazer a extorsão financeira correspondente posterior a esta exposição natural provocada por uma engenharia social dos nudes. Também o foco nos dados tem a ver com a utilização massiva, né, para o crime, ou seja, os dados disponibilizados ou coletados nessas navegações, a exploração de vulnerabilidades como um todo também, e com o objetivo principal a questão da monetização. A gente tem uma linha do tempo, uma perspectiva no tempo da normatização penal aqui no Brasil, começando já desde antes da nossa Constituição Federal, em 1988, com a Lei de Software, e nós chegamos em 2021 com várias normativas diferenciadas, um incremento da legislação que começou principalmente a partir de 2018, quando se criminalizou o registro e a divulgação não consentida da intimidade, além de outros aspectos referentes à legislação eleitoral. Neste ano nós temos a criminalização, por assim dizer, do stalking e do cyberstalking, uma modificação daquilo que foi denominada, ou a lei que foi denominada em 2012 de Lei Carolina Dickmann, a invasão do dispositivo informático e a criação dos tipos penais de fraude eletrônica e furto mediante fraude também. Nós tivemos, é importante dizer, já no ano de 2000, a questão da proteção de dados do ponto de vista penal. Somente 20 anos depois é que houve a produção e vigência da normatização em caráter civil, através da Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós já tínhamos, pelo menos em relação aos dados constantes em bancos de dados da administração pública, federal, estadual e municipal, do ponto de vista penal, a proteção, então, já existia. Partindo direto por tema, em relação à questão do ransomware, eu chamo aqui a atenção para dois aspectos. Um deles, aqui no Rio Grande do Sul, chamou muito a atenção relativamente a um pedido de resgate relativo ao ransomware que afetou todo o sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com pedido de resgate de 5 milhões, e também uma notícia que foi divulgada recentemente do chamado golpe sobre o golpe, ou extorsão sobre a extorsão, ou golpe sobre a extorsão, melhor técnica seria essa, praticado pelos criadores de ransomware, justamente no aluguel, entre aspas, dos seus softwares, estariam ludibriando os contratantes, os outros criminosos contratantes, no sentido de obter antecipadamente os dados e aspectos financeiros relativamente ao ransomware, ou seja, se antecipando aos propagadores do ransomware, fazendo com que pudessem receber antecipadamente os valores. As perspectivas preventivas foram bem elencadas pelo professor Rogério. Eu destacaria, logicamente, a questão dos backups e a questão de utilização de mecanismos de segurança em redes não confiáveis, em redes públicas, por exemplo, e utilização de fontes confiáveis, além de outros aspectos preventivos. Aqui é extremamente importante nós termos uma política educacional digital em todo o Brasil,
uma política que está prevista no Marco Civil na internet, mas ainda não é efetiva no Brasil. Do ponto de vista da expectativa ou das perspectivas normativas, se pode dizer, e isso faz parte do texto que tive a honra de escrever em conjunto com o professor Manuel Davi Maceno, que preside essa mesa, o ransomware ele tem uma correspondência não só à obtenção de acesso ao sistema, ele pode tornar esses dados inacessíveis e também pode haver o pedido de resgate, são as três principais características vinculadas a ele. E aí a gente pode estabelecer alguns enquadramentos possíveis de acordo com a legislação brasileira. Destaco aqui no lado, né, o livro que nós organizamos e que tem o texto elaborado em conjunto com o professor Maceno. Os enquadramentos possíveis vão desde a Lei Carolina Dickmann, que é o artigo 154A do nosso Código Penal, modificado no decorrer deste ano, agora em maio de 2021. O artigo é referente à extorsão, o artigo é referente ao estelionato mediante fraude, estelionato eletrônico, e a interrupção, na verdade não interrupção, mas o atentado contra o serviço de utilidade pública, que fala genericamente, não é especificamente em relação à questão tecnológica. O delito de invasão de dispositivo informático ele foi inserido e modificado recentemente, ou seja, foi simplificada a sua redação, porque a redação anterior tornava ele bastante, por assim dizer, inefetivo. Eu não conheço nenhum caso no Brasil, desde 2013 até agora, que tenha passado ao segundo grau de jurisdição nos tribunais aqui no Brasil. E também a questão da pena, que a pena anterior, a pena máxima anterior, acabou se tornando, em algumas circunstâncias, a pena mínima da redação atual. Mas a invasão ou a instalação de vulnerabilidades, como é o caso do ransomware, pode ser enquadrado aqui se não houver, por exemplo, pedido posterior de resgate nesse sentido. Eu tenho já antecipando aqui uma conclusão minha, eu tenho uma dificuldade de compreender no simples pedido de resgate a lógica da grave ameaça prevista no delito de extorsão do artigo 158 do Código Penal. E esse artigo que prevê justamente a lógica do constrangimento mediante um ato de violência, um ato de grave ameaça. Nós poderíamos enquadrar a utilização de ransomware como grave ameaça se ele atingir, por exemplo, um hospital, uma rede pública de atenção à saúde, causando a possibilidade de graves riscos à vida das pessoas. Então, nós teríamos aí uma possibilidade de reconhecimento fático de um ato de violência ou, ao menos, uma grave ameaça para o enquadramento como previsto no artigo 158 do Código Penal. Da mesma forma, dependendo do contexto da coleta de dados e informações e posterior utilização indevida, se isso eventualmente ocorrer com a utilização do ransomware, nós poderíamos ter a aplicação ao mínimo do caput, do Código Penal, mas também da redação tratando da fraude eletrônica recentemente esculpida no parágrafo 2º-A do artigo 171 do Código Penal, na coleta de dados e a utilização posterior quando há indução a um meio de fraude. Mas o delito que eu entendo possível o enquadramento, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que houve pedido de resgate, se enquadraria na indisponibilização forçada de um serviço de utilidade pública, como é hoje o EPROC, os sistemas relativos ao Tribunal de Justiça. São um entendimento particular meu. Então, a lógica é da discussão se o pedido de resgate ele realmente
esculpe em seu aspecto principal a questão da ameaça ou da grave ameaça e do constrangimento ilegal para tipificação ou não de determinados tipos penais aqui no Brasil. Talvez com a revisão pela Convenção de Budapeste que o Brasil está afirmando, nós teríamos que rediscutir a formatação destes tipos penais para abarcar determinadas circunstâncias que nós sabemos que em Portugal já estão abarcadas, por exemplo. Dentre as perspectivas investigativas, também complementando um pouco o que o professor Rogério colocou, a lógica de análise do ataque em si pelos logs, pelos e-mails, ela pode não redundar em um efeito muito produtivo na investigação, mas a lógica de que, por exemplo, a análise de um código-fonte de um ransomware já utilizado e já decifrado pode auxiliar bastante. Deixei na tela pelo menos 3 sites hoje que colaboram bastante na questão da decifragem dos códigos maliciosos e análise dos artefatos maliciosos, assim como se deve na investigação criminal fazer uma análise bastante pontual, não só do código-fonte do e-mail, mas da carteira de criptoativo envolvido nesse processo. Nós temos aí várias possibilidades. Aqui no Brasil nós temos um site chamado Block Sherlock, que foi organizado por um delegado de polícia do estado de Goiás, que tem várias ferramentas que auxiliam no processo investigativo. Ou seja, nós teríamos que capacitar cada vez mais policiais no sentido de utilização dessas ferramentas, compreensão, né, da programação utilizada e também poder utilizar com isso a engenharia social contra o crime. Porque a lógica é de que a rastreabilidade se torne mais dificultada, embora as transações, por exemplo, relativas ao Bitcoin, sejam públicas, porque é um processo de governança autônomo, mas a gente poderia ter uma atuação, e tem uma atuação, para a busca de informações diretamente com as exchanges nacionais e internacionais. Então, seria essa a minha fala, professor Maceno, obedecendo ao tempo que me foi passado, me coloco à disposição para, ao final, no debate sobre o tema e as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço desde o sul do Brasil. Obrigado ao Emerson. Bom, eu tenho aqui à minha direita a senhora juíza desembargadora Leila Sefçuk de Oliveira, que não é só Ucrânia, mas também é Portugal. E o seguinte, por coincidência, a senhora desembargadora esteve e foi oradora, palestrante, no nosso último simpósio em 2019. Houve a oportunidade dela estar com o Dr. Coriolano de Almeida. Sim. Santos, ele usa mais o Camargo, mas tem mais sobrenomes portugueses que dos outros. Mas assim com o Camargo sou melhor, isso é Espanha e tal. É menos comum. Mas eles também são de cá. E são da casa, e houve aqui, sabendo que ele estava em Portugal, recuperar alguma normalidade, a normalidade pré-pandémica. Dizer aqui, a desembargadora Leila, é uma continuação, um recomeço, neste recomeço, assumindo plenamente o passado. A senhora desembargadora Leila é desembargadora federal no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Estado de São Paulo, é graduada por grau de mestre em Direito, foi procurador de trabalho, juíza, e agora está no nível mais elevado. E vai-nos falar um pouco sobre questões
de natureza jurisprudencial. Como é que os tribunais, nomeadamente os tribunais do Brasil, têm reagido a estas questões? Relativamente ao Dr. Rogério, eu confesso que não conheço nenhum acordo no Tribunal Português a propósito de Ramos Sanoeiro. Eu não conheço. Se alguém conhecer, diga. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer ao professor Marciano o honroso convite, salientando o prazer, né, de estar em Portugal, o local que, além das reconhecidas qualidades, foi onde também fiz parte da minha formação acadêmica. Pois bem, os ataques de Hampshire, né, como sabemos, causam imensos prejuízos, isso já foi dito, já foi sopesado e nós conhecemos. No final de 2021, por exemplo, estima-se que um empreendimento a cada 11 segundos sofrerá um ataque Hampshire e que o prejuízo chegará a algo em torno de 20 bilhões de dólares. Não por acaso, cerca de 15 dias, talvez, o presidente Biden convocou, segundo notícias publicadas, 30 países para combater essa ameaça, esse ataque de Hampshire. Portanto, inequívocos os riscos, bem assim o número cada vez maior desses ataques, pelo que impõe-se que a sociedade como um todo participe desta guerra que se impõe vencer. E isso não é diferente com relação ao judiciário. Em nenhum país também não ocorre no Brasil. De tal forma que o judiciário também tem que cumprir o seu papel. Nesse caso, com relação à jurisprudência particularmente, impõe-se notar também que no Brasil há uma situação peculiar, não é? Ao contrário do regulamento europeu, que está em vigência desde maio de 2018, a legislação brasileira correspondente, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi inspirada, diga-se, no regimento europeu, passou a produzir seus efeitos apenas em outubro do ano passado, o que significa que tem exatamente um ano de vigência, e ainda assim essa vigência foi parcial, até que neste ano entrou em vigor a questão atinente às penalidades administrativas decorrentes do descumprimento dessa legislação. Por esta razão, acho difícil falarmos numa jurisprudência consolidada a esse respeito, dada a exiguidade de tempo pela qual a lei está em vigor. Mas, de qualquer forma, as decisões judiciais já proferidas, com ênfase àquelas que tratam de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, causados por vazamento de dados em decorrência de Hampshire, ou a exfiltração, não é, de dados, com relação a isso, podemos tocar rapidamente, evidentemente, em duas questões bastante interessantes quanto à análise dos fatos do ponto de vista civil, como faremos. Uma delas diz respeito à responsabilidade, à espécie de responsabilidade civil decorrente desses vazamentos, como ela é apreciada pelo judiciário. E a segunda questão é atinente à modalidade ou o denominado dano moral in re ipsa. De início, cabe relembrar, em apertadíssima síntese, que a responsabilidade civil é conceituada como uma obrigação de reparar um dano que nasce do descumprimento de um dever jurídico, isso em pouquíssimas palavras. No ordenamento brasileiro, seriam mais conhecidas, eu diria assim, duas espécies, dois institutos relativos à responsabilidade civil, embora haja um terceiro a que nos referiremos,
sendo certo que o primeiro deles é classificado, é chamado como responsabilidade civil objetiva, aquela em que há necessidade de se comprovar, de se demonstrar a existência de apenas dois elementos, digamos assim, a existência do dano e do nexo de causalidade. Isso seria suficiente, em princípio, para ensejar a indenização, o deferimento do pedido de indenização. De outro lado, há também uma outra espécie de responsabilidade, denominada responsabilidade civil subjetiva, para a qual é necessária a complementação não só desses dois elementos, ou seja, do dano e do nexo de causalidade, mas também da existência de culpa. No nosso caso, na hipótese que apreciamos, culpa dos agentes de tratamento. Não é? Quanto a esse aspecto, de fato, falta clareza à nossa legislação. Não é? Como disse a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é muito clara com relação a essa questão da espécie de responsabilidade adotada, ao contrário do Regulamento Geral Europeu, que é bastante claro com relação a isso, não é? Nos considerandos, 72, no artigo 24, por exemplo, e que diz respeito à responsabilidade pelo cumprimento de princípios que são relativos ao tratamento de dados e à capacidade de demonstrar essa hipótese. Diversamente disso, a lei, volto a dizer, a lei brasileira é um tanto... é um pouco clara, para dizermos o mínimo a esse respeito, o que enseja diversas interpretações por parte dos intérpretes dessa legislação, inclusive do judiciário, maiormente se considerando, como disse, a exiguidade de tempo pela qual ela tem vigência. De qualquer forma, é bom pontuar que, além dessas responsabilidades a que eu me referi, a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade proativa, que é a adotada, não é, pelo Regulamento Geral Europeu, e que, então, também permeia essa interpretação do Judiciário brasileiro com relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, em razão de eventual vazamento decorrente de ataques de ransomware ou ataques cibernéticos. Assim, considerada essa pouca clareza a que me referi, há essas três correntes, que eu não poderia chamar ainda como jurisprudência, mas, enfim, como uma forma de início de interpretação no que toca às decisões dos tribunais brasileiros nesse âmbito. Há quem sustente, então, que deva se tratar, que a lei se refere à chamada responsabilidade subjetiva, ou seja, aquela que exige, né, que haja ou que tenha havido culpa dos agentes de tratamento de dados. Não é? Essa responsabilidade, segundo aqueles que a entendem prevalente na legislação brasileira, se não fosse observada, dizem esses doutrinadores, ampliaria o número de demandas ressarcitórias, por exemplo, e inibiria o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de dados no Brasil. Ouso divergir nesse aspecto, acredito que não é? Uma vez que entendo ser um falso dilema. Na verdade, a história já demonstrou que a adoção de modelos de culpa presumida ou de responsabilidade objetiva não limitou, no curso da história, não é, o desenvolvimento de novas tecnologias. Esse é o primeiro aspecto, quanto à responsabilidade denominada subjetiva, que exige, volto a dizer, a culpa, a ocorrência de culpa por parte do autor, no nosso caso, dos agentes de tratamento de dados. Por outro lado, a responsabilidade também pode ser, segundo a legislação brasileira, uma responsabilidade civil objetiva, não é? E a responsabilidade objetiva não exigiria, então, a culpa, exigiria apenas a existência do dano e do nexo de causalidade,
não é? E essa interpretação é calcada no nosso Código Civil, artigo 927, parágrafo único, que diz mais ou menos isso, que as atividades que são, digamos assim, perigosas, que são intrinsecamente problemáticas, que podem causar questões bastante relevantes, como o caso, não é, do processamento de dados ou do tratamento de dados, para ela vigilia, então, a responsabilidade objetiva, bastando, volto a dizer, que houvesse o dano e o nexo causal, afastando-se, portanto, a culpa. E o que se alega é justamente isso, não é? O tratamento de dados exige, não é, impõe riscos bastante sérios com relação a direitos, não é, que são agora, ao que parece, introduzidos na nossa Constituição especificamente. De qualquer sorte, há também, como disse, uma terceira via, que é a adotada pelo Regulamento Europeu, não é, que também, de alguma forma, é defendida por uma parte, ainda que menor, da nossa doutrina, e que considera que há de se falar de uma responsabilidade mais ampla, na verdade, uma responsabilidade que envolva a prevenção muito mais do que só os cuidados com relação ao tratamento de dados previstos em lei. Isso se supera, se suplanta, não é? Vai muito além disso. Na doutrina brasileira, quem defende esse tipo de responsabilidade o faz com base no conceito de prestação de contas, não é? Que está especificamente previsto na nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 6º, parágrafo 10º. Portanto, em suma, nesse caso, não descumprir a lei não seria mais suficiente. Não é? É preciso, na verdade, até porque eu concordo com essa interpretação, prevenir proativamente, daí a responsabilidade chamada proativamente a ocorrência de danos. Né? E volto a dizer, esta é uma conclusão da qual compartilho. Efetuadas essas rápidas colocações, e com respeito especificamente às decisões judiciais, que, como eu disse, não podem ser tidas como jurisprudência consubstanciada, porque não houve tempo para isso ainda, né? Verificamos que aquelas existentes sinalizam, vamos dizer assim, para o reconhecimento da responsabilidade subjetiva. Né? Porque em todos os acórdãos, em todas essas decisões, não são muitas, repito, há a alusão a, por exemplo, inexistência de culpa da parte ré. Né? Então, há essa exigência, digamos assim, essa leitura da responsabilidade, assumindo-se, portanto, que há o dever de comprovar a culpa, no caso dos agentes de tratamento de dados. E, evidentemente, esse ônus, nesse caso, incumbiria ao titular de dados. Não é? Dos acórdãos que foram verificados, além dessa menção expressa, digamos, a existência de culpa, há também outros fundamentos, de forma que esse não é o único fundamento. Não é? Há também outros, como, por exemplo, e especificamente, a culpa de terceiros, a responsabilidade de terceiros em função do ataque hacker, não é? Nesse caso existente. O que também enseja uma outra conclusão, ou talvez uma outra forma de encarar-se a questão, porque, de qualquer sorte, ainda que se trate de um ataque hacker, entendo eu, impunha-se a demonstração de que todas as medidas, não é, necessárias a esse ataque tivessem sido tomadas. Não simplesmente o fato de ter sido um ataque, não é, que eximiria
de responsabilidade o réu, os agentes de tratamento de dados. De tal forma que, então, neste caso, não há uma jurisprudência unânime ainda, mas, ao que tudo indica, das primeiras decisões, a tomada de posição agasalha a responsabilidade civil subjetiva. A segunda questão a que vou me referir também muito rapidamente diz respeito ao reconhecimento ou não, da ocorrência de dano moral in re ipsa. E por que isso? Porque, em regra, para a configuração do dano moral, é necessário provar-se a conduta, o dano, ou seja, o abalo psicológico, o dano moral, e o nexo causal. Então, como regra, esse o caminho a seguir-se com relação ao dano moral. Excepcionalmente, porém, o dano moral pode ser presumido, independe, portanto, de uma comprovação. E a questão seria saber se o vazamento de dados decorrentes de um ataque hacker, enfim, de um ataque ransomware, seria ou não, daria ou não ensejo a essa interpretação, ou seja, de que os danos morais seriam presumidos, se independeriam de provas. Com relação a esta questão, a jurisprudência, enfim, as decisões existentes estão divididas. Há decisões no sentido de que sim, que o simples fato de ter havido vazamento de informações pessoais, de dados pessoais, esse simples fato, não poderia ser simples, mas enfim, esse só fato justificaria o deferimento dessa indenização por danos morais, independentemente de provas desse prejuízo, do abalo psicológico. Mas há também, e aí a questão me parece, pelo menos por hora, dividida, juízes que entendem que não há que se falar nesse dano moral presumido. Impõe-se, ao contrário, que o autor comprove esse abalo psicológico, esse abalo moral. São vários, enfim, os acordos que verifiquei e pude também entender, tendo esse posicionamento, de uma divisão bastante grande com relação ao aspecto. Bom, em suma, e para finalizar, até para cumprir o tempo de que dispus, e consoante já salientei, dado o exíguo período de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, e também a essa pouca clareza que já me referi, não é possível que se detectem, pelo menos por hora, jurisprudência inequívoca e consubstanciada, seja com relação à espécie de responsabilidade advinda da inobservância dos termos da norma sob exame, seja com relação à espécie do dano moral, deste caso advindo. Termino assim a minha fala, reiterando os agradecimentos, professor Marciano, e também agradeço a presença de todos e agradeço mais uma vez o honroso convite. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Desembargadora Leila. A nossa oradora foi efetivamente complementar. Isto porque Rogério e Emerson pensaram na responsabilidade dos agentes do ataque. Bem, muitos dos presentes são administradores de sistemas. O que ela tratou foi da responsabilidade pelos riscos quando há ataque. Dito de maneira muito simples, se houver um ataque de ransomware, designadamente ransomware, se o sistema não tiver devidamente protegido com as ferramentas disponíveis, para além da responsabilidade de quem ataca, ou de quem fornece as ferramentas, etc.,
existe também a responsabilidade dos, neste caso, dos dados pessoais, dos responsáveis pelo tratamento ou dos subcontratantes, dos controllers e dos processors. Com danos, claro, se não forem dados pessoais, não se põe a questão do dano moral. Mas dano patrimonial. Se particulares ou empresas tiverem danos porque houve um ataque que conseguiram cifrar, encriptar os dados, mas porque não estavam a ser usadas as melhores técnicas exigíveis, técnicas práticas, best practices, o benchmark por aí, se não estava a ser, para além da responsabilidade dos tais criminosos, há também a responsabilidade, hoje, responsabilidade administrativa por coimas. Sim, agora com o tal decreto, nós vamos em um debate, o decreto de julho de 2021, debate das coimas e indemnizações. Quer dizer, não basta afirmar que houve um ataque ransomware, paciência. É que tem que demonstrar, também aos reguladores, que tomaram todo o cuidado técnico que seria exigível. Ou seja, isto joga para os dois lados. Agora, eu por acaso já fiz umas coisinhas sobre isso. Agora, eu vou passar ao professor Jean Coluche, na primeira mesa, a presidência já o apresentou mais longamente, é só recordar que ele é professor associado na Universidade de Desenvolvimento Geral e Instituto Bancário Ambis de Praga, na República Checa. Tem trabalhado com as polícias nos últimos 20 anos, sendo também assistente à Academia de Polícia de Praga há quase 15. Professor Jan? It's up to you now. Okay. Hello again. I've just realized that I'm the last obstacle between you and of this conference. That's not a good point. And I'm aware of that you are tired. Someone are that tired that fell asleep during the day. So I hope you wouldn't sleep at this last presentation. What I'm going to do is I'm going to present you some attacks, particularly on hospitals in Czech Republic. And I've split the presentation to the vectors of the attack. First vector is quite simple. It's a ransomware. We've been speaking about ransomware the whole afternoon, and yeah, why not to do ransomware? If you check this, every 11 seconds, there is a ransomware attack. And the total damage is around $20 billion by 2021. That's great. Why to do something else? You know that there are systems that are vulnerable. You know that there are data you want and the data someone appreciate. So why not use a ransomware? Why not to attack to anyone? It is simple. You can buy the old ransomware and try to attack, and still you will be successful. If you combine ransomware with good phishing campaign, then you have almost ultimate tool. Because the carpet bombing works, and if you combine it with ransomware and combine it with the stupidity of users, it really works. Because we have tension to work and to behave like bloody fucking user. Hey, open the attachment, and in the attachment there's something you need to see, you need to open it, you need to visit the web page. At that moment, we just turn off our neocortex that forces us to think, and we just use the amygdala and run and open and fight and do whatever we are asked for. That's the example of ransomware that attacked one hospitals. Hey, good day, the attachment here is your payment receipt for January. Just open it. And they did. And the ransomware got installed. And you can ask, why healthcare sector? Quite easy answer.
Can you imagine that any of hospitals will work without information and communication technologies? I'm quite old, and I've been visiting my doctor, and my doctor, as I was young, has all these those fabulous things I've been looking, and they just do the sedimentation of my blood and all that stuff. Go to today's lab in hospital. Do you have those old fancy things and techniques there? Or are those labs dependent on ICT? So they are vulnerable. They are weak because they have these weak spots there. And yeah, they are working with people. And typically the people, the nurses, the doctors during the night shifts are doing what we are doing if we have a free time. Read the mails, answer the emails, open the Pornhub, do whatever they want to do during the night. And if you imagine that they are not doing it, that's a nonsense, because they are as people as we are. Why now? Oh, again, simple answer, not now. The first ransomware attack was made by Joseph Pop in 1989. His ransomware was called AIDS. At the conference, he spread it, or just donated floppy disks to the attendees of the conference. After 90 days, after the installation and 90 days run, they were asked, pay us some amount between $189 to $378, and if not, the malware you just installed will force you to pay. Joseph Pop spread it, that diskettes, with the idea that, yeah, you have a software, and the software helps you to count how it is with the AIDS and in your country. If I skip that one, anyone of you not hearing about WannaCry? Okay. May 2017, the origin, Spain. A lot of countries, a lot of hospitals affected by this ransomware. The effect, yeah, your data are locked. And it has been here today, I know, I'm aware of it. But the key point, on March 14, 2017, so 2 months before the massive attack, the Windows announced, hey, we have a patch. We have released security update for our critical vulnerability. Please apply that patch. No. Why? Why in hospitals? In Czech Republic, we have been facing the first ransomware attack in 2018. First ransomware attack to hospital. The massive one I've been spoken about this morning was to Benešov Hospital. The vector of attack of this particular attack was combination and cooperation of 3 malwares: Emotet, Trickbot, and Ryuk. Emotet is able to open and read the addressers, emails, contact, then spoof themselves as the original, spread it there, and then Trickbot is downloaded by Emotet with the focus to get the data, particularly the access data, username and password, and the Ryuk asks you for the ransom. When it happens, during the night shift, one of the employees of the hospital opened the phishing email, downloaded the malware, and the Ryuk has installed in the hospital. When we were going through the process, how it works, it's something like that. And as my presentation is under CC Creative Commons license, so you can ask Rui for the presentation and go through that. The attack to Benešov Hospital was massive and huge, and everyone think nothing worse could happen. Yeah, it happened. It happened on March 13 to St. Anna Faculty Hospital, University Hospital, and the vector of the attack was quite similar. The attacker used Defray 777 ransomware, mainly focused on healthcare and education system, spoofed the header of the email, invoice, or receipt in the attachment, and request, please
check this email, do whatever you are asked for in the receipt, your director or whoever. That hospital have been attacked in March 2020. In what it is, October 21, they still not finished the resurrection after ransomware. And they never will. They are aware of that the ransomware is installed in their laboratory, and the servers and the devices, the medical devices in the laboratory, couldn't be switched off for a week they need for resurrection. So they are going to buy a whole new laboratory to get rid of this ransomware. The damage of that one is approximately 120 million of Czech crowns, which is approximately 5 million euros at today's hospital. And still not counted all the stuff that you have to count there with buying new devices and the mandates on it and all that stuff. From that, we have been facing some other attacks to psychiatric hospital, to long-term illness hospital. At both of these, the ransomware have been used, but fortunately, they do not use ICT that much as the other ones. I've decided to put some hints into my presentation about how it is in the world. In 2020, CISA announced that healthcare sector is really the sector that the attackers using ransomware want to attack. So at least for 1 year and 10 months, we know that the healthcare sector is vulnerable and we're supposed to do something with it. And honestly, I'm not sure that we are doing that much. In Germany, September 2020, a woman died because she hadn't been accepted at Düsseldorf hospital. The question is she going to survive even in the moment if she's accepted or not? But she had to be transferred to another hospital 30 clicks far from that one, and she died there. On defense of the attackers, as they have been informed about this situation, they released the encryption code so the hospital get resurrected. But last two attacks I'm going to point are a bit tricky. Finland have been attacked on October, or psychiatric hospital have been attacked on October 2020. The attackers asked the hospital, hey, pay us ransom, something about 450,000 euros. The hospital said no. They released the data about 100 patients and their diagnosis online. Pay us? No. So they decided, why to contact the hospital if they are not paying us? Why not to contact the patient suffering with mental illness and ask him, hey, I know that you have problems with zoophilia and you have been treated in this psychiatric hospital. Are you going to pay us 200 euros? And I'm pretty aware that most of us will pay for that, because you don't want to be the one publicly known that you are suffering with this mental illness. Ireland, in May 2021, counter ransomware totally shut down the health service executive system. This system still is getting resurrected from the attack. And in May 2021, there have been a joint report from FBI and the Australian Cybersecurity Centre. At that report have been announced that many countries and many sectors are vulnerable by ransomware attack. I've just pointed Brazil and Czech Republic, and the reason is quite simple. Brazil and the REvil ransomware attack, Czech Republic, since that report, we have been facing more than 7 ransomware attacks focused on hospitals. So, yeah, point them where to go. Ransomware. If you don't want to use a ransomware, but you want to get some money, because the money is you want to get, what you want to get, then you probably use the DDoS, and it works. For last year and a half, we've been facing too many DDoS attempts and attacks
on our critical infrastructure, on our backbone, on hospitals we are connecting. Because you said, hey, what if I shut your hospital down and your hospital wouldn't be able to communicate with the state system that it needs to communicate because of recipes, because of patient data, because of whatever, because we are going to the digital area and we have to be and have all the data online. Are you going to pay us? And we ask you for half, or something like that, 0.17 bitcoins. And then that's a ransom in Czech Republic, in Czech language. Sorry for that, I do not have the English version, but it said, if you are not going to pay us, we will DDoS you. And we will shut your services down, and if not your services, your applications. Vector 3, we got your data. Pay us, or we release it. We won't tell you how we get into your system, but pay us. And we will show you which data we do have. Pay us. We have all data from your databases and all that stuff, because your system haven't been that bulletproof as you mentioned or as you think. Pay us. There's the move. All it is about ransomware as a service. But the question, if you are stupid, you will use the ransomware and log the data and get all this stuff. If you are clever, you will download the data without getting noticed that you are having this data and then ask for the money. Any questions? Thank you very much. Thank you very much for your quite accurate presentation, and it was one very suitable to an audience made basically from computer science, and that's remarkable for a lawyer. Thank you. Bom, questões? Não vou espremer aqui as perguntas, mas quem as tiver, é favor avançar. Tenho eu. Estou? Estão a ouvir? Está-se a ouvir ou não? Eu queria fazer aqui uma pergunta que pode ser útil para muitos dos presentes e dos ausentes, mas que tem a ver para o pessoal que é responsável de informática das empresas. Porque foi falado que, portanto, se não se cumprir a lei, o não cumprimento da lei por parte de quem ataca é criminalizado. Isso é óbvio. Agora, o não cumprimento da lei por parte de quem está a defender, nomeadamente o pessoal que é administrador de sistemas, como foi falado pela juíza Leila, também pode incorrer em crime. Ou seja, a questão é muito simples. Nós temos um administrador de sistemas de uma instituição pública. Saiu uma lei, e eu nas leis estou fora de pé, sei nadar, mas estou um bocado fora de pé, não é? Saiu uma lei que é a Lei 65 de 2021, salvo erro, que obriga a que a administração pública tenha que fazer uma série de atividades, nomeadamente, salvo erro, fazer pelo menos uma vez por ano uma validação das vulnerabilidades dos sistemas. Algo assim. Mas o que é importante não é o particular desta lei, é o que foi dito em termos de possibilidade do pessoal que é informático, que não está informado, e alguns estão aqui na sala, do que é que tem que fazer. E agora a questão é muito simples. Vamos imaginar que há aqui uma pessoa nesta sala, ou que toma conhecimento, não estando aqui, mas toma conhecimento, que eu sou responsável de informática de uma empresa, da administração pública, por exemplo, no caso desta lei, sei que tenho que cumprir a lei, porque não posso incorrer em crime. A lei obriga-me a fazer a monitorização das vulnerabilidades pelo menos uma vez por ano, obriga-me a tomar um conjunto de medidas no caso de haver um reporte do Centro Nacional de Cibersegurança de uma vulnerabilidade que me pode afetar, a tal Lei 65 de 2021, e a questão é muito simples. O que é que eu, enquanto administrador de sistema de uma empresa, posso fazer? Como é que me posso proteger? Como é que eu me posso proteger? Eu tenho alguma resposta. Eu tenho uma resposta e já tenho debatido isto com colegas que trabalham no setor de informática. Mas queria ouvir a vossa opinião, que certamente é mais elaborada. Era isso. Bom, colega Rui, eu e o nosso amigo Rogério, nós acertámos-nos que eu começo ele e, se for possível, ele dá uma nova de mão. Aqui não há questão. Tanto que quando nós conseguimos chegar, não há crime. Há atos ilícitos, haverá a possibilidade de aplicação de coimas, quer dizer, multas administrativas. Temos aqui em Portugal tem essa distinção. Há instituição, e a instituição também tem de pagar indemnizações. Isso é por um lado.
Ou seja, quem é responsável é a instituição. Ponto final. Claro, se for um fulano a fazer esse trabalho em freelance, que é um bocado estranho, mas no limite, talvez, a instituição que é responsável. Posso? Então vamos fazer aqui um caso de estudo. Eu sou funcionário de uma empresa, de um hospital, sou responsável de informática. E há um ataque, e esse ataque ocorre porque a instituição não tinha um sistema de monitorização de vulnerabilidades. E então, quando se for aplicar a lei, eu, enquanto informático, posso não... Ou Sim, seja, sim. Espera lá um bocadinho, para ver se eu me consigo exprimir. Portanto, eu, enquanto informático, tinha a certeza que tínhamos de ter aquele sistema implementado, não é? Mas depois, quando se vai aplicar a lei, pergunto se pode ocorrer o seguinte: a instituição é criminalizada e depois o indivíduo, que é o administrador, diz assim: não, eu não posso ser criminalizado porque tenho um diretor de cibersegurança que me devia ter informado que eu tinha que lhe dar os meios para ele monitorizar o sistema. Sim. Portanto, a administração pode-se escusar à culpa, passando a responsabilidade para quem estava na direção desse sistema não ter alertado. Então, vou já até ao fim. Será possível, admitindo que isto estive a dizer que faz algum sentido e eventualmente fará, será possível ao pessoal de informática adotar um procedimento que se expanda por todas as instituições, em que o pessoal de informática envie formalmente para as administrações um pedido com data e que entre lá no sistema documental da empresa ou da organização em que houve esse pedido, dizendo que temos que instalar estes sistemas porque é obrigatório por lei. Se isso acontecer, então, eventualmente, não terá protegido o diretor de cibersegurança. Mas se isto não acontecer, não será possível a gestão dizer que não fomos informados e por isso não tomamos medidas? Até que ponto é que a instituição é a instituição? Eu dou ainda mais um passo. Quero dizer, a ignorância da lei não aproveita as administrações. Ponto final. Isto é uma máxima que vem pelo menos desde Roma. Quando é publicado, tem que saber. Seria prudente que, designadamente, Decreto-Lei 65 de 2001, é matéria já aí do MESI para a semana que vem e seguinte, que comuniquem internamente quais são as limitações e as necessidades. Para não haver sequer uma perspectiva de responsabilidade disciplinar por negligência do trabalhador e direito de regresso da instituição sobre aquilo que tiver de pagar. Não é que pode acontecer, e agora vamos ao caso concreto, alguém sabia isso tudo, mas o trabalhador estava a ver ontem o Benfica e não olhou para o monitor. Estava ali, tinha que estar, mas estava mais interessado no jogo. Uma situação dessas, de negligência, a instituição paga o que tiver a pagar e pode repercutir nele, eventualmente, processo disciplinar orientado da cessação do vínculo laboral. Mas a responsabilidade face ao exterior, em Portugal, no Brasil, a responsabilidade face ao exterior é sempre da organização. E a minha responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Pagar. Mas posterior. E depois, internamente, a questão é de se o trabalhador será ou não responsabilizável perante quem o emprega. E seria prudente, não vou dizer que é obrigatório, mas seria prudente que o trabalhador envie um memorando para a administração e dizer: olha, meus senhores, a lei passou a exigir isto e isto. Para o bem da organização, é bom que o façam. Aí, o trabalhador só poderá ser responsabilizado se depois for demonstrado que não houve um zelo mínimo na aplicação. Mas a pessoa já disse: eu não tenho meios, não me é exigível. Acho que essa é a mensagem importante passar ao pessoal. Porque se nós vamos estar a dizer ao pessoal de informática que toda a gente tem que saber a lei, então o administrador tem que saber a lei, senão vai dar a lado nenhum. Não, mas dá para o depois há sempre várias interpretações da lei. Deixa-me só dizer Acho que o que é importante, e é a minha modesta opinião,
é que o pessoal de informática que se proteja, porque nós protegermos-nos dizendo que toda a gente tem que saber a lei, não, isso não vai a lado nenhum. Tens razão. Mas, vamos lá ver, ainda há bocadinho eu estava a dizer, toda a função pública, todas as formas de função pública, de adesão à função pública, de administradores na função pública, têm um instrumento de trabalho e um pau de dois bicos na Resolução do Conselho de Ministros 41 de 2018. Porque, à medida que aquilo especifica uma série de medidas técnicas, umas facultativas, outras obrigatórias para defender as redes do Estado, se não as implementam, depois, quando existe uma investigação, designadamente pode ser uma investigação criminal. A investigação criminal, estou farto de dizer isto até aos que apresentam queixas contra mim, mas a investigação criminal não trabalha contra ninguém, apura os factos. Apura os factos do ataque e apura os factos da defesa. E se no apuramento dos factos da defesa se chega à conclusão que havia uma resolução do Conselho de Ministros com determinadas adoções de medidas tecnológicas que eram obrigatórias e não foram adotadas, alguém é responsável por isso. As pessoas que não adotaram deviam ter adotado e, por isso, na sequência exatamente do que disseste, e bem, para a defesa dos profissionais, deve ser prescrito que se pede ao Executivo a adoção ou a compra ou a aquisição de determinados programas ou hardware dedicados à defesa. Se depois isso não é adquirido pelo Executivo, é outra questão. Mas se o trabalhador, o administrador de sistemas, tem as coisas feitas por escrito, diz, não, amigo, eu fui até aqui, conhecia a lei, fiz, cumpri, não compraram, fiz o que se pôde, mas não sei obrigado. Mas isto tem sido uma pressão do próprio legislador português, eu diria uma pressão, como é que se diz, cuidada, pausada, progressiva, já vem do tempo da SECNA 4, da Resolução do Conselho de Ministros para que se estabelece as questões dos documentos classificados e que já diz lá que aquilo é para responsabilizar os diretores de serviços sobre aquela matéria. E agora há uma matéria mais geral, é para toda a função pública. E por isso é que eu, se calhar, me explico bem há bocadinho, e por isso é que eu disse, aquilo que é bom para a função pública é bom para os privados. Aquelas medidas tecnológicas, as facultativas, as obrigatórias, não sei o quê, têm que ser lido. Tem que ser lido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nas engenharias tem que haver mesmo a injeção de legislação, dada de uma forma, com certeza, diferenciada para um jurista, mas tem que ser feito para eles saberem o que é que estão a fazer. Porque agora, na função pública, de facto, pode resultar responsabilidade ou criminal, ou administrativa, e ou cível. No final de tudo, se, por exemplo, um trabalhador da organização atacada disser que sim, que acha que ficou com ou que tem direito a uma indenização por danos morais. Designadamente, por exemplo, de um leak de informação importante acerca dele. Como já houve no nosso país, não é? Os leaks que existiram sobre a APAV, em que se dizia que eram as pessoas protegidas, como é que tinham sido agredidas, por quem, que tipo de ferimentos, que tipo de... Está lá tudo. Essa pessoa não pode reivindicar isso, dizer, então, mas agora todo o mundo ficou a saber o que é que eu sofri em casa? Isto não tem um dano moral aqui? Não há uma exposição, mais do que os dados pessoais, não há uma exposição da vida daquela pessoa? Por amor de Deus. Portanto, agora, se esta é a melhor forma ou não, eu não sei. Eu estou a falar de responsabilização. Se esta é a melhor forma de fazer ou não, eu não sei. Mas que ela já existe, existe. Memória para o domingo. Quem é que sabe dizer qual é a lei? Número 65 de 2021, que saiu em meados de julho. Na administração pública aplica-se das freguesias para cima. Na administração pública, isto começa nas freguesias. É incrível pensar em uma junta de freguesia que tem que ter o sistema montado com aquelas exigências todas.
Não é, mas, desculpa, mas é que nós temos uma junta de freguesia que estava a ser utilizada como canal de exfiltração de matéria em Espanha. Portanto, sim, toda a função pública... Pois, eu sei que não têm dinheiro, mas... Não, mas aliás, desta manhã disse aí a um par de jovens que eu, quando eu li, fiz uma leitura transversal do decreto-lei quando saiu. Agora, porque tinha que dar aulas sobre ele, comecei a lê-lo a sério. E quando eu comecei, bom, onde é que há, já não digo dinheiro e tempo, onde é que há pessoas com formação nesta área, um perfil profissional, em número suficiente para dar resposta a isto. Não é que, enfim, agora tenho menos cabelo, mas comecei a fazer o cabelo até dos braços a ficarem em pé, para pensar, bom, onde é que há tantos informáticos na área de segurança como para darem conta disto tudo. Não só nos municípios, estou a pensar do Nuno em municípios, mas também na administração pública, nos serviços digitais, nos serviços essenciais, que é aquilo que se aplica. Bom, a lei, o regime jurídico da segurança do ciberespaço, que é agora regulamentado por este decreto-lei. Já agora, se eu puder fazer uma questão, tem a ver com a influência na legislação até no crime. Eu, pelo menos a percepção que tenho, quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados penaliza a exfiltração da informação, cria um novo vetor de crime também. Ou seja, é mais apetecível para o crime fazer ataques de desfiltração e fazer chantagem em relação a isso. Creio que, e provavelmente se fizesse esse estudo, há uma relação até direta entre a quantidade de crimes de exfiltração e chantagem ou ransomware dessa exfiltração, a extorsão, e o facto de ter aparecido uma legislação que penaliza quem sanciona, sim, sanciona quem está do lado da defesa, tornando mais apetecível para o crime efetivamente isso. E isso leva-me à questão que é, será que não haveria outras formas de regulamentar isto que minimizassem esse efeito, porque acaba por tornar esse crime apetecível? Obrigado. Ainda bem que existe o Instituto Politécnico de Beja, porque desde 2009... desde 2009, que é o que se está a tentar fazer. Os cursos aqui, a interligação do direito com as tecnologias é uma forma de fazê-lo. Se calhar o que o Estado português, eu não devia ter dito o Estado português, se calhar o que o legislador acha é que já decorreu bastante tempo para haver uma adoção de medidas e isso não acontecendo, quer forçar uma aceleração. Penso eu, não sei porque eu não falo regularmente com o legislador português, mas de qualquer forma penso que isto está a acontecer. Não está a ser muito publicitado. Isso significa que é uma questão de tempo até em juízo cível e o Ministério Público português estar, com certeza, a tomar conta de casos em que esta responsabilidade secundária, se é o que se pode dizer, aparece. Por isso é que eu disse, eu não tenho nenhuma solução, não estou a dizer que estou de acordo ou que não estou, porque é uma questão que está regulada, mas ela é para ter tido em conta. Sei que esta casa é um dos principais sítios onde nós devemos falar disto, e noticiar e avisar, como diz o professor Rui. Isso eu sei. Agora, respostas. Aumentar o eco, aumentar o volume da voz e fazer trabalhos escritos e nos seminários aludir-se a isso. Acabei de pedir que considerassem a publicação da alocução como paper, pela importância que eu achei que tinha. É inovador.
Percebe-se, e todos os juristas sabem disso, não é? Mas o problema é que, mais tarde ou mais cedo, há de haver um administrador de sistemas que é apanhado nesta rede, nesta teia. Isto é uma questão de tempo. Mais alguma questão? Desculpa lá, só mais uma pergunta, que fiquei aqui na dúvida, e é uma dúvida mesmo de informático, que é uma dúvida mesmo de informático. Ou seja, um bocado o Rogério falou aí no ransomware, e até disse, eu fixei, pois não tirei as notas todas, mas fixei o que disseste, que um crime de ransomware inclui 3 crimes. Destrução, depois pela cifra outro crime, e depois mais outro crime que não me recordei. Portanto, a questão é muito simples e vocês respondem nisto e até se começam a rir logo, de certeza. Mas, eventualmente, há outros colegas na mesma situação. Então, se não há um crime, ou se não havendo a criminalização do ransomware, não é? Não havendo, então, um ataque de ransomware incorre em 3 crimes logo diretamente. Pronto. Este é o meu raciocínio. Vamos admitir que não há... Pronto, exato. Pronto. Não há um crime de ransomware. Pronto, então quem fizer um ataque de ransomware, não se pode dizer, incorre em 3 crimes. Então, e quando for, ou se houver um crime de ransomware, o que é que passa a acontecer? Quem fizer um ataque de ransomware incorre em 4 crimes, os outros 3 mais 1, ou aquele que é legislado inclui os outros 3? Uma coisa é a responsabilidade criminal, uma coisa é a responsabilidade criminal, outra coisa é a responsabilidade que vem de outras áreas do direito, designadamente a parte ligada à administrativa e a parte civil. Pronto. Mas isso não deve preocupar a engenharia, nem o engenheiro, nem os homens de direito. O que deve acontecer é perceber que há crime, ou que há vários crimes para aquele modus operandi, ou, se quiserem chamar-lhe tools, techniques and procedures aplicados ali àquele modus operandi, e que há consequências. Depois depende, porque a liberdade de investigação criminal e a integração legal pode sofrer diferenças e adaptações consoante o magistrado do Ministério Público e às vezes até na fase do julgamento o juiz. Portanto, o que interessa é perceber o modus operandi, os vetores de ataque para a parte da engenharia e já agora, olha, isto que entre nós se chama ransomware, chama-se extorsão, chama-se dano informático e chama-se sabotagem. Pronto, era o que faltava, era o dano informático. Mas, de qualquer forma, depois haverão outras pessoas que têm que se preocupar com isso. Se o nível de sensibilização, o awareness, já chegar aqui de norte a sul do país nas engenharias, já não era mau. Mas não é só o ransomware, pois há os outros crimes também. Perceber o que é o hacking, quando é que é hacking para os sistemas, quando é que é hacking para os dados pessoais, qual é a diferença legal disso, por aí fora. E já, isso é que para nós é importante. O resto, vamos ver como é que... Aliás, até se calhar, não direi o conselho científico, mas se calhar até uma questão para os professores do MESI se reunirem à volta deste tema. Ou se fazer um mini seminário dedicado só a isto. Sr. Rui, mais alguma pergunta? Não, mas a curiosidade intelectual dos informáticos, por questões até de qualificação, mas a curiosidade intelectual de informáticos a propósito da qualificação e dos vários concursos de crimes possíveis é notável. Não havendo mais questões? Olha, vamos ver se sobrevivemos todos a este nosso encontro. Este som é para todos os informáticos, malta dos computadores de LED,
eletrotécnicos e programadores. Todos os nerds. Levar bullying por ser nerd, do recreio ao ringue dos populares. Feio, geek, virgem, borbulhento, invisível aos olhares. As damas dão barra, vão atrás do desportista, de bad boy, do rapaz da guitarra com pinta de artista. Os anos passaram, quem é que tem um bom trabalho? É aqui o informático, azar do caralho. O informático era nerd, passou a rockstar. Fortune 500 virou rico e popular. Fuck Steve Jobs, sou Bill Gates, mas quero que me respeites. Fuck Zuckerberg, sou Elon, original, não sou clone. Antes nerd do que ser bully, mas aceita o meu estatuto, Muhammad Ali. Tu percebes de computadores, meu puto? Podes ajudar-me aqui? É só um minuto? Ok. Yeah? Pode ser, pode ser. Ligas ao informático, todo simpático. O meu computador está muito lento, sempre em gravar fica estático. Será que me podes auxiliar? Posso. E eu digo, claro, desliga, volta a ligar. Eu sou banda larga, fast track, tu ainda é CD. Eu sou master full stack, tu és mongo sem DB. És ótica utilizador, eu sou um conhecedor. Tu és só falso man, eu sou booleano. Sou thug life, já cumpri pena. Rap shit não é pequena. Antes como consultor, horas a fio no computador. Pesadelos diretas seguidas em passagem a produção.